Deus de Israel, a Ele que venceu todas as batalhas e ainda continua vencendo, minha irmã. Tenha certeza disso, que Ele vai operar sobre a sua vida nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Adore a Ele, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos irão ver, oh aleluias, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Adore a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, e três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Levante as suas mãos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, e tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare isso para o inferno ouvir. Quão grande é o... Cantarei quão grande é o meu, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver quão grande
o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós cremos na Tua grandeza e cremos também no Teu poder, porque não há poder, meu Deus, em outro a não ser no Senhor. Por isso, meu Deus, nesta tarde, nós aqui nos reunimos para glorificar o Teu santo nome e dizer ao Senhor o quanto somos gratos e privilegiados por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos deste no dia de hoje, meu Deus, pela força que o Senhor colocastes em nosso corpo, para que nós pudéssemos chegar até a casa do Senhor. Estenda as Tuas mãos a nós, vem, ó Deus, nos ajudar, nos socorrer, porque sabemos que vão é o socorro do homem, mas o socorro do Senhor, meu Deus, este não falha. Jesus, queremos nesta tarde dizer, meu Deus, ao Senhor, que a causa de não sermos consumidos é a Tua misericórdia, e por isso, meu Deus, lhe pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, aqueles praticados de forma consciente e até mesmo inconscientemente. Eu peço ao Senhor que nos perdoa, e assim como Davi fez uma oração a Ti, eu também faço agora, e peço a Deus, ensina-me a fazer somente a Tua vontade, o Teu querer, que o Teu, meu Deus, que o Teu querer possa prevalecer no meu coração, que a Tua vontade possa prevalecer na minha vida, menos de mim e mais do Senhor a cada dia, é o que eu peço, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. E com as suas mãos levantadas, diga: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou na casa do Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz. Diga: Deus, fale ao meu coração, pois eu necessito da Tua palavra, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem, irmãos? Se assentai aí, por favor. Em nome de Jesus, abra as Escrituras Sagradas no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Deus tem uma boa palavra para nós, irmãos. Eu tenho a certeza que esta palavra vai lhe abrir os olhos, vai lhe fazer despertar na fé, vai lhe fazer entender a vontade de Deus de uma forma soberana na sua vida. E quando nós entendemos aquilo que Deus quer e guardamos no coração para posteriormente colocar em prática, Deus se agrada de nós. E se Ele se agradar de mim e de você, a Bíblia diz que Ele concederá os desejos do nosso coração. É o que o salmista declarou: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não sei o que é que você tem desejado, o que é que você tem buscado, mas às vezes você tem buscado tanto por alcançar algo para você e na sua vida, que você tem esquecido de agradar a Deus, tem passado por cima de tudo e de todos para conseguir o que você quer. Você já viu a famosa frase ou a famosa expressão, dando murro em ponta de faca? Tem tanta gente assim, tem tanta gente naquela ânsia, naquela vontade de ficar rico,
que ela começa a passar a perna em um, ela começa a puxar o tapete de outro, ela começa a fazer o que é abominável aos olhos do Senhor, e ela nunca vai conseguir ficar rica. Por quê? Porque pensando em ficar rico, em conquistar algo, ela está desobedecendo o mandamento, a palavra, e automaticamente desagradando a Deus. E se eu desagrado a Deus, a bênção do Senhor não me alcançará. Amém, pessoal? Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, o que é que Ele quer para nós, e eu tenho a certeza que você vai entender em nome de Jesus. Marcos 15, no versículo de número 1, se você tem a Bíblia aí, coloque a mão sobre ela, oremos. Pai, eis aqui a palavra do Senhor, fale ao nosso coração, pois eu tenho a certeza que o Senhor falará conosco em nome de Jesus, e você diga graças a Deus. Marcos 15, versículo 1, diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Diga graças a Deus. Irmãos, aqui tem muita informação para nós, e uma das coisas eu quero que você se atente. Eu vou ler novamente, e aí quando eu parar, você também pare a leitura e entenda o que Deus quer. E logo ao amanhecer. Por quê? Porque isso afirma que durante a noite que havia passado, eles estavam em uma reunião, em um conselho, e não conseguiram chegar a um denominador comum, não conseguiram chegar a uma resposta concreta para aquilo que eles queriam fazer. Quem? Os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, que são aqueles mais experientes, que pertenciam, ao sinédrio, e os escribas, que eram os doutores da lei, pessoas entendidas, conhecedoras, e todo o sinédrio. Pare e se atente no que eu vou dizer a você. Sinédrio, para você que talvez não sabe, no Novo Testamento se refere a esta palavra, sinédrio, dando exemplo de que o sinédrio do Novo Testamento era o supremo tribunal dos judeus, onde? Em Jerusalém. Entenda? Eles passaram a noite toda, onde? No sinédrio. O que é o sinédrio? O que é o sinédrio? O supremo tribunal dos judeus, que ficava em Jerusalém. Por que eles se reuniram? Porque eles queriam fazer algo com alguém, e eles queriam que os seus planos, os seus ideais fossem concluídos, e de tal forma aprovados. Então eles passaram a noite toda, só que eles não chegaram numa, digamos assim, numa ideia comum entre eles, e aí foi necessário que eles se reunissem novamente pelo amanhecer, para continuar aquela grande discussão, onde? No sinédrio. O que é sinédrio? Supremo Tribunal dos Judeus, que ficava onde? Em Jerusalém. E quem é que compunha este sinédrio? Os escribas, os anciãos e os principais de quem? Dos sacerdotes. Nós sabemos que todos estes foram quem votaram e deram a sua opinião mentirosa, enganosa, contra o homem mais justo que já existiu. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam ali no Supremo Tribunal, irmãos, e guardadas as proporções aqui, mas voltando para a palavra de hoje, preste atenção, parece o STF de hoje, que deturpa tudo o que é verdade, mas é baseado no quê? Nas inverdades e nas mentiras. Desde a época de Jesus, já existia essa cúpula
Desde a época de Jesus já existia, como muitos dizem, a esquerda, que sempre ia contra o que era verdadeiro e o que Jesus ensinava. A tal ponto que estes homens acharam no direito, a Bíblia diz, por inveja, entregar Jesus. Entregar mas vamos colocar outra palavra, vamos tirar o entregar e vamos colocar crucificar. Aí fica mais forte o negócio, fica ou não fica? Fica mais forte. Entenda que a crucificação para um romano vinha posteriormente aos açoites. Primeiro pegava os ladrões, açoitavam, por isso que Jesus foi açoitado, 40 menos 1, já expliquei para você, os judeus eram muito rigorosos acerca da lei, e se eles dessem 41 açoites, eles seriam punidos, porque era 40, então eles preferiram dar 39. Então, antes da crucificação, a lei romana era assim, você tinha que açoitar, tinha que bater, mas bater em quem? Em quem roubou. Você tinha que bater no ladrão. É isto que está escrito. Por que o Supremo Tribunal não pega o ladrão, prende e bate? Sabe o que o Supremo faz? Solta o ladrão. O Supremo, ao invés de pegar o ladrão, deixar preso e açoitar, não, ele pega o ladrão, descondena o ladrão e solta. Ai, gente, tem que dar risada no negócio desse. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, não sei nem se a live vai pro ar, e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho. Eles se reuniam ali entre si, entre os principais, para discutir o que é que eles iriam fazer. Esse sinédrio, o Supremo Tribunal do Novo Testamento, que estava em Jerusalém, pertencia ao governo romano. Ele pertencia a Roma. É só você olhar e estudar a Bíblia que você vai ver, irmãos. Este conselho pertencia a Roma. Entenda, eles então se reúnem e chegam num denominador comum, qual? Amarra o ladrão. Quem era o ladrão para eles? Quem era o ladrão para eles, igreja? Amarra o ladrão, prende o ladrão e faz o quê? Açoita e depois crucifica. Irmãos, que conselho! Você sabia que nós precisamos tomar muito cuidado com os conselhos que nós ouvimos de alguém? Porque possa ser que os conselhos que estão nos dando sejam conselhos maus. E ao invés de tomar uma atitude por aquilo que é justo, nós estamos tomando uma atitude por aquilo que é injusto. E segundo a carta de João, toda injustiça é pecado, e todo pecado é injustiça. Mas isso acontecia desde a época de Cristo. Prenderam a Cristo, o conselho foi esse: tá, tudo bem, vamos prender e vamos entregar a Pilatos. Por quê, irmãos? Sabe quem era Pilatos? Pilatos era o governador romano da Judéia, dos judeus daquela época. E o que os anciãos, os principais dos sacerdotes, os escribas fizeram? Vamos levar para quem pode fazer alguma coisa. E lá diante de Pilatos nós vamos apresentar falsas provas. Falsas testemunhas. Inclusive surgiram falsas testemunhas contra Jesus. As pessoas iam diante do tribunal e falavam: este aí falou que ele é o rei dos judeus, este aí blasfema porque ele vai destruir o templo e vai reconstruir com 3 dias. Irmãos, quantas inverdades e quantas mentiras. Agora sabe o que me assusta? Quem fazia isso
eram aqueles que andavam com Jesus, os principais dos sacerdotes, os doutores da lei. O que eram os doutores e os escribas? Eram os que escreviam os manuscritos. Era eles que tinham na mão, mas porém tomavam a decisão pelo lado contrário. Muitos dos judeus crucificaram a Jesus. Jesus veio dos judeus, mas muitos crucificaram ele. O que isso importa para nós? O povo de Deus hoje, da igreja hoje, muitas vezes estão tomando decisões erradas, crucificando a Cristo, levando a Cristo ao vitupério. Quando nós levamos Cristo a ser crucificado, a ser açoitado novamente, quando é que nós levamos a Cristo à vergonha, ao vitupério, à vergonha? Quando nós erramos, quando nós mentimos, quando nós pecamos. Era o que o povo fazia. Levaram ele então para Pilatos e apresentaram falsas provas e disseram: ele é ladrão, ele é bandido e ele tem que ser crucificado como diz a lei. Irmãos, deixa eu te falar algo. A pena da crucificação era a maior pena que existia naquela época. Era a pena para um bandido, para um ladrão. E assim foi que o povo, olha para o meu dedinho, olha a aspa, via Jesus, um bandido, um ladrão, fecha aspa. O povo que dizia ser cristão, o povo que dizia ser crente. Pilatos, como alguém magistrado do Supremo, somente ele tinha o direito legal de sentenciar alguém. E levaram então Jesus para Pilatos. Passa. E Pilatos lhe perguntou, ou seja, Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu, Pilatos, é que está dizendo. É você que está dizendo, Pilatos. Eu não falei nada. Passa. E os principais dos sacerdotes faziam o que com Jesus? O acusavam de muitas coisas, porém ele nada o quê? Irmãos, nós precisamos aprender muitas coisas com Jesus ainda, e uma delas é não acatar ou não se ofender com os insultos que é lançado sobre nós. Nós estamos em uma época de eleição, e graças a Deus, tomara que acabe hoje esse negócio, porque o que nós mais vemos é nas redes sociais, pessoas que se dizem de Deus, discutindo e debatendo. Irmãos, preste atenção, posso falar? Jesus, eu não vou gravar mais não, que essas coisas não pode falar ao vivo. Nós temos que parar de ser burro. Nós precisamos parar. Aí fica lá, não, porque o meu é a direita, não, porque o meu é a esquerda, não, porque o seu é o quê? Jesus falou, não vai nem para a direita nem para a esquerda, pronto. Já para não dar confusão, mas o povo quer entrar em confusão. As pessoas estavam acusando Jesus, e Jesus não falava nada. E olha que a acusação que estavam sendo colocada sobre Cristo era uma acusação enganosa, era uma acusação mentirosa, era uma acusação falsa. Ele tinha todo o direito de se levantar e falar assim: peraí, eu vou mostrar para esses caras agora de quem é que eles estão falando. E ele fez o quê? Ele calou a boca. Às vezes estão falando mal de você, estão tentando puxar o seu tapete, o diabo está se levantando para tirar você da presença de Deus. Sabe o que você faz? Diga para o irmão que está do seu lado: fecha a boca, fica quieto. Fecha a boca, fica quieto, é a melhor coisa. Ah, mas eu tenho razão. Jesus também tinha. Será que você tem mais razão do que Jesus? E ele ficou quieto. Passa. E Pilatos mais uma vez interrogou Jesus e disse: nada responde, você não vai falar nada, estão te acusando, estão falando que você é isso, que você é aquilo, você não vai falar nada. Vê quantas coisas testificam contra ti. Passa. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos o quê?
Se fosse no linguajar de hoje, é mais ou menos assim: Pilatos olhou para Jesus e falou assim: rapaz, quantas mentiras, porque Pilatos sabia que Jesus era justo. Pilatos sabia. Imagina Pilatos olhando para Jesus e falando assim: quantas inverdades, quantas mentiras, quantas falcatruas. Você não vai falar nada. Sou seu fã, você é o cara. Pilatos se converteu na hora. Sabe qual é o problema? Nós não se convertemos. Nós queremos brigar, nós queremos dar tapa, revidar com soco, matar, dar tiro. Por quê? Porque não estamos convertidos ainda. Irmãos, o pastor Carlos, o nosso líder estadual, essa semana toda, de segunda até ontem, fez live e eu postava nos grupos. Minha esposa mandava o link para vocês. 11 horas da noite começava, das 11 até as 11h30 no máximo, meia hora de palavra e oração, pedindo o quê? Pedindo paz para a nossa nação. Sabe por quê? Porque nós estávamos e estamos prestes a uma guerra. E o cristão está brigando pela direita, o cristão está brigando para a esquerda. Irmão, vai se converter. Não, nós temos que pedir paz. Jesus falou: não, eu não vou entrar nessa questão. Muitas vezes nós queremos entrar em questão até alheia, como essa questão que eu estou falando para vocês. Vai lá, exerça a sua cidadania, como muitos aqui fizeram, e quem não fez, depois não tem direito de cobrar nada, irmão. Depois você não tem direito de cobrar nada, porque você não fez, como que é que você vai cobrar? Às vezes estava na sua mão, você não fez, agora não cobra nada. Mas Jesus nada mais respondeu. Jesus falou assim: eu não vou entrar nessa questão não, Pilatos, eu sei quem eu sou, pode falar o que quiser, porque eu sei quem eu sou, e ponto final. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não se portamos assim. O povo de Deus, que deveria ser diferente, às vezes não é. Tem mostrado tudo ao contrário daquilo que se ouve aqui na casa de Deus. E eu tenho pregado a verdade para vocês. E às vezes as pessoas não fazem. Passa. Aí diz assim, ainda não é a palavra principal, tá? Ora, no dia da festa, qual festa? A festa da Páscoa. No dia da Páscoa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles o quê? Quais? Eles, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, porque era eles que determinavam, e o povo. Ah, chegamos agora à festa da Páscoa. Eba, vai soltar um preso. Parece até algumas propostas que nós temos visto por aí, que os presos vai sair tudo. Está de brincadeira, irmão. Jesus, fecha minha boca. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso. Não, agora vamos soltar-lhes um preso, porque é o seguinte, irmãos, olha só, a Bíblia é um livro de interpretação, eu estou entrando dentro da história, amém, pessoal? Amém? Vamos soltar o preso, sabe por quê? Porque o preso que roubou o seu celular, ele estava roubando para tomar uma cervejinha, coitado, está lá preso à toa, solta ele. Ah, o preso que roubou lá o seu equipamento, o eletrônico, ele estava precisando de um dinheirinho, ele vai lá tomar uma cervejinha, come uma picanha, fica tudo bem. É o que nós temos ouvido por aí. Não, mas estou falando da Bíblia, irmão. Amém, pessoal? Eu estou pregando a palavra de Deus. Ora, no dia da festa, da Páscoa, né? Vamos soltar ali um preso. Quem é que vocês querem que solta? Passa. Aquele que o povo vai pedir. E havia um homem chamado Barrabás. Aqui, irmão, tem muita informação, não sei se vai dar tempo de estudar isso com vocês. Mas Barrabás, irmãos, no grego, se eu não estou enganado, no grego, no aramaico, significava também Josué, que significa salvação. E eles trocaram a verdadeira salvação por uma salvação enganosa. Depois procurar para vocês, eu explico melhor sobre isso. Mas eu achei interessante falar isso, que preso com outros amotinadores, tinha no montim cometido o quê? O que Barrabás tinha cometido? Morte. Ele era o quê? Assassino. E segundo a palavra de Deus, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Ah, tinha ali um homem, ó, o nome dele é Barrabás.
Ele está preso com um monte de gente, mas ele não fez nada, não, ele só matou alguém, tadinho. Foi legítima defesa. Imagine que a justificativa daqueles que queriam ver Barrabás solto era essa. Ele fez de legítima defesa. Tem algum advogado aqui ou não? Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Presta atenção. Em tudo, mas o advogado, para ser cristão, ou ele não pega essas causas, ele vai para outra área do direito para não lidar com isso, senão ele vai ter que mentir. E ele vai viver mentindo. Passa. E a multidão, dando gritos, a multidão parecendo aqueles loucos desesperados que invadem um monte de lugar aí, né? Tudo doido assim, sabe, Rodrigo? Gritando. Começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito. Ô Pilatos, lembra que sempre na Páscoa, nós estamos na Páscoa. Solta-se-lhe um preso por ocasião. Solta quem está preso. Lembra, hein? É hoje tem que ser solto. Passa. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte quem? Irmãos, o que Pilatos estava falando? Pilatos estava afirmando que Jesus era o rei dos judeus. Não havia dúvida no coração de Pilatos. Pilatos sabia que ele era justo. Só que havia uma lei. Havia a lei da multidão. Que muitas vezes você se deixa levar por essa lei. Qual é a lei, pessoal? A lei da multidão. Ô lei excomungada é essa? Você vai entender o porquê. Paz. Porque ele bem sabia que por inveja, Pilatos sabia que tudo isso era por inveja. Os principais dos sacerdotes o tinham o quê? O tinham entregado Jesus. Era completamente por inveja. Passa. Mas os principais dos sacerdotes incitaram, provocaram a multidão para que fosse solto quem? Que os principais, os escribas e os anciões fizeram? Olha para mim. Gente, está muito quieto. Desse jeito Pilatos não vai nos atender. Grita Barrabás. Grita, Barrabás. Grita, Barrabás. E o povo, Barrabás. E começou aquele alvoroço, irmãos. Olha aí, a lei da multidão. Não, grita, está muito quieto, incita a multidão. Os principais dos sacerdotes, todos muito bem trajados e vestidos, parecendo pessoas de Deus, dentro do templo, né, da sinagoga. Mas olha o que eles estão fazendo com Jesus. E eles incitou o povo. Passa. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Espera aí, gente, vocês estão pedindo para que eu solte Barrabás, tudo bem, mas o que eu vou fazer com Jesus? Se vocês querem que eu solte Barrabás, o que eu vou fazer com ele então? E aí a multidão diz o seguinte: e eles tornaram a clamar. O que eles clamaram? Crucificam. Em outras palavras, pode matar, ele merece a morte. Passa. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? Espera aí, gente, mas cadê o mal que ele cometeu, que ele fez, para que ele sofra essa pena? E eles cada vez mais clamavam mais, dizendo o quê? Nós não queremos saber se ele fez mal ou se ele não fez. Nós temos inveja dele e nós só vamos sossegar quando ele estiver morto.
Meu Deus, irmão. Você está entendendo a história? Você está entrando na história? Você está sentindo um pouquinho daquilo que Jesus passou, olhando para a multidão assim? Eu estou morrendo por vocês. Eu estou sendo crucificado por vocês. Vocês já imaginaram, irmãos? O texto continua dizendo o seguinte, aqui chega onde eu quero, paz. Então, Pilatos querendo o quê? Satisfazer quem? Espera aí, olhe para mim por favor. Então, preste atenção aqui, irmãos. Então, Pilatos querendo satisfazer o quê? A multidão. Quem que Pilatos queria satisfazer? Pilatos queria satisfazer a multidão. E você sabe que muitas vezes nós também queremos satisfazer a multidão ao invés de satisfazer a Deus? Qual era a lei que eles seguiam? A multidão. A multidão era a lei, a multidão que ditava regras. A multidão que dava o discurso. Porque existe uma famosa frase mentirosa e diabólica que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Só pode ser o capeta que criou isso. Porque se você olhar para a palavra de Deus, quando o cego Bartimeu estava clamando por Jesus, a multidão queria calar a boca dele. A boca dele. A boca dele. Com Jesus aqui não é diferente. E assim, várias outras passagens na Bíblia. Só que o controle não sai das mãos de Deus, irmão. Não adianta a gente ficar preocupado. O controle nunca sairá das mãos do Senhor. Pilatos querendo satisfazer a multidão. Muitas vezes no dia de culto, quando chega alguém na sua casa, e você querendo satisfazer a multidão, satisfazer é agradar, e você querendo agradar a multidão, você não tem coragem de falar não para aquela pessoa, porque aquele dia de você oferecer para Deus, de vir para a igreja, de cultuar o Senhor, de estar na casa de Deus, você prefere ficar quieto e ficar lá satisfazendo a multidão, a visita. Você está igual Pilatos. Você tem vergonha de falar, hoje eu vou para a igreja? Você tem vergonha de falar, não, hoje eu vou para a casa de Deus, vamos para a igreja comigo? Não, não quero. Então fica aí que quando eu sair da igreja, eu volto e a gente conversa, porque hoje é dia do meu Deus. Você está satisfazendo a multidão. Muitas vezes as pessoas usadas por Satanás chegam para nós e falam bem assim: ei, você é crente, né? Você também lá da sua igreja você dá dinheiro para pastor? Aí você fala, não, a gente oferta, a gente dizima porque isso está na Bíblia. Ah, mas deixa eu falar um negócio para você, olha o capeta aí, olha a multidão. Quanto que você ganha? Aí você fala, eu ganho tanto. Você já fez as contas? É 10%, né, que as igrejas pedem? Pois é, 10% do que você ganha vai dar tanto. Olha, com esse que você devolve lá na igreja, rapaz, dava para você comprar tantas coisas. Você está doido, faz isso não. Aí você com medo, ou você com receio, você fala assim, você tem razão. Não, irmão, você tem que apontar o dedo para essa pessoa e falar, sai daí, Satanás. Porque o diabo que está usando aquela pessoa para fazer você perder a sua comunhão com Deus. E para satisfazer a multidão, muitas pessoas deixam de ofertar. Para satisfazer a multidão, muitas pessoas deixam de dizimar. Para satisfazer a multidão, muitas pessoas até tomam uma bebida. As pessoas chegam assim e falam assim, rapaz, lá que você é bobo, um golinho só não vai fazer nada não. E outra, pode tomar que o seu pastor não está aqui, o seu pastor não está te vendo. E ó, deixa eu te falar, Jesus transformou a água em vinho, é porque com certeza o vinho é bom. Olha para você ver como que é bom, ó.
E você, para não contrariar o familiar, para não contrariar o amigo, para satisfazer a multidão, você bebe. Para satisfazer a multidão, você fica no meio dos escarnecedores que contam piadas pornográficas. Para satisfazer a multidão, quando você recebe algo ilícito no seu celular, ao invés de você falar para a pessoa que está errado, com medo de perder a amizade, você fica quieto para satisfazer a multidão. Quantas coisas nós fazemos para satisfazer a multidão, ao invés de fazer para satisfazer a Deus? As pessoas deixam de cultuar, as pessoas deixam de dizimar, as pessoas deixam de ofertar, as pessoas deixam de congregar, sabe por quê? Porque o que não falta é pessoas colocando coisas na sua cabeça, para que você não continue frequentando a casa de Deus, para te tirar da fé. O que não falta é pessoas para dizer assim: rapaz, você está ficando piolho de igreja. Você vai quarta, você vai domingo, você vai domingo, você vai quarta, você vai quarta, você vai domingo, você vai domingo, você vai quarta, você está louco. Você vai ficar louco. Você está querendo virar pastor? E você, para satisfazer a multidão, não tem coragem de repreender, de falar. E prefere deixar Deus triste. Pessoas para satisfazer a multidão, muitos jovens começam a fumar, sabe por quê? Porque na roda onde eles estão, tem pessoas que fumam também. E para satisfazer a multidão, que é os amigos, que é os companheiros, eles entram na mesma onda, eles entram pela mesma linha. Você quer ver, por exemplo, pessoas que têm amigos que não são de Deus, que não servem a Deus, e que tem costume, irmãos, de pular a cerca, de trair a esposa, de trair o marido. E aí o outro chega para você e fala: rapaz, você está ficando louco, você é casado com uma mulher só? Rapaz, eu não aguento não, esse negócio não é para mim não. Moço, uma mulher só, para de ser tonto. Tem tantas mulheres sobrando aí, está faltando é homem, rapaz. Abre os teus olhos. E as pessoas não se atentam para isso. E elas acabam fazendo, elas acabam entrando por esse caminho. Por quê, pastor? Para satisfazer a multidão. Não, já que o meu amigo faz, e até hoje a mulher não descobriu, até hoje o marido não descobriu, então eu também vou o que, igreja? Eu também vou fazer. Se eu vejo alguém falando mal, para satisfazer a multidão, eu também começo a falar mal. Mas eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é errado, eu sei que Deus abomina, eu sei que Deus não se agrada. Por que eu vou fazer? Pilatos tinha na mão o direito de sentenciar a favor ou contra, mas por satisfazer quem? A multidão. Por satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus, mandou bater e entregou para que fosse o quê? Para que fosse crucificado. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Gálatas capítulo de número 1, no versículo de número 10. Deixa eu aqui acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue terminar esse estudo hoje. Diz assim a palavra de Deus, 1:10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu estou querendo satisfazer a quem? A agradar quem? Essa é a pergunta de Paulo. Homens ou a Deus? Sabe por quê, irmão? Paulo tinha propriedade de causa, e ele estava falando com convicção do assunto, porque Paulo era um dos apóstolos, considerado apóstolo, não daqueles 12 que Jesus levantou depois da oração do monte, mas Paulo é considerado como apóstolo, e Paulo pregava de uma forma dura, muito mais dura do que os pregadores dos dias de hoje. E ele fala assim: irmãos, eu não estou preocupado para agradar homens não, eu tenho que agradar quem? Eu tenho que agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, eu agrado a minha esposa. Se eu agrado a Deus, eu agrado o marido. Se eu agrado a Deus, eu agrado os filhos. Mas sabe o que os crentes querem fazer hoje? Querem agradar ao esposo, mas desagradam a Deus. Agrada os filhos, desagrada a Deus. Agrada o marido e desagrada a Deus. Porque o que o marido pede, faz. O que os filhos pedem, faz. Mas o que Deus pede, as pessoas não querem fazer. Ou procura agradar a homens.
Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria o quê? Paulo está afirmando, se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. E aí, ele coloca um ponto final, ele afirma, se eu agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Preste atenção, irmãos, quando você começar a agradar a Deus, você vai enfrentar e vai conhecer até inimigos que você nunca imaginou que conheceria ou que tinha, porque vão se levantar contra você. Por quê? Porque você é servo. Porque para agradar a Deus, você vai ter que desagradar a sociedade. Para agradar a Deus, você vai ter que desagradar o pai, a mãe, o marido, os filhos. Para agradar a Deus, você vai ter que desagradar a multidão. E aí é onde entra o servir a quem? A Deus. Aí entra o servir a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 25, apenas o versículo aqui é o que importa para nós, 2:25, 1 Samuel 2:25, diz assim a palavra do Senhor: pecando ou desagradando o homem contra homem, os juízes farão o quê? Os juízes julgarão. Se eu desagradar você e você me desagradar, nós vamos até o juiz. Se eu der prejuízo para você, você vai sair lesado, você vai me levar ao tribunal e lá o juiz vai me julgar. Se eu estou errado ou se você está errada, e aí o juiz terreno vai dar a sentença, se você desagradar o homem. Mas pecando, porém, desagradando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará? Quem clamará? Quem orará por ele? Você pode, irmãos, até ter vários inimigos. Se você estiver certo, Deus vai te defender. Agora, se você estiver errado contra o Senhor, quem é que vai poder lhe ajudar? Quem é que vai poder fazer alguma coisa por você, estender as mãos por você? Ninguém. Então eu tenho que procurar não satisfazer a multidão, mas satisfazer quem? A Deus. Agradar ao Senhor, agradar a Deus, porque se eu agrado a Deus, os desejos do meu coração, todos os desejos serão concedidos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4,10, diz assim a palavra de Deus: porque Demas me desamparou. E por que Demas abandonou Paulo? Porque Demas amou o quê? O presente século, o mundo, a prática mundana, a multidão. Demas tinha um privilégio como poucos tinham. Qual? Andar ao lado de um dos maiores apóstolos nas Escrituras Sagradas. Quem? Paulo. Um homem instruído, um homem que tinha dupla nacionalidade. Paulo era romano, Paulo era judeu, instruído por Gamaliel, o doutor da lei. Paulo era conhecidíssimo das Escrituras Sagradas. Demas teve o privilégio de andar do lado deste homem, porém Demas abandonou tudo, jogou tudo para o ar, deixou tudo para trás por causa da multidão, por causa do mundo presente, do século presente, como muitas vezes os crentes estão fazendo. Nós estamos tendo o privilégio como ninguém, de ter Jesus ao nosso lado, de andarmos com Jesus, de termos o privilégio de ser chamados filhos de Deus, mas muitas vezes nós estamos jogando isso tudo fora, por causa da multidão. Estamos abandonando Jesus, estamos deixando isso de lado. Em Tiago, capítulo 4, coloca para mim, por favor, Tiago 4, o versículo também é o de número 4, diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras. Quando o texto fala de adúlteros, Deus fala da infidelidade. De quem? Do seu povo para com ele. Deus está falando assim: ô infiel, é isso que Deus está falando. Vocês são infiel.
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra quem? E se temos a amizade com o mundo, como Demas teve, nós se tornamos inimigos de Deus, porque somos infiel à palavra, ao mandamento, às ordenanças de Deus, ao meu respeito. É isto que nós precisamos colocar no nosso coração. Por isso que Paulo termina o versículo dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo, declarado, número 1, inimigo do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos fazer é viver a palavra, estar de acordo com a palavra, viver o evangelho num todo, sabe? Não só em partes, mas de uma forma geral. Olha o que está escrito em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, eu vou fazer a oração com vocês. Primeira carta de João 5,19. Sabemos que somos do quê? Você sabe que você é de Deus? Você tem certeza disso? Porque se você sabe que você é de Deus, e que todo mundo jaz ou pertence ao quê? Espera aí, se eu sou de Deus e tenho essa certeza, como também tenho a certeza que o mundo jaz, está ou é do maligno, então eu não posso ser conivente com aquilo que o mundo dita, com aquilo que o mundo prega, com aquilo que o mundo vive, com aquilo que ele fala. Não, por quê? Porque eu sou de Deus. Eu não pertenço ao mundo, eu não pertenço e eu não sou igual a multidão. Por quê? Porque eu não posso me colocar como Pilatos. Pilatos, para satisfazer a multidão, desagrada Jesus. Manda açoitar, depois do açoite veio a crucificação, e com a crucificação também veio a morte. Entenda, quem dita as regras não é a multidão, não sou eu, não é você. Quem dita as regras é Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor, nós aqui, ó Deus, nos reunimos e para agradecer a Ti pela palavra, pela ministração, ó Deus, do Teu Evangelho. Agradecer ao Senhor, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és verdadeiro. Que esta palavra, ó Deus, cele a cada coração, e que possamos entender de uma vez por todas que somos de Deus, que o mundo não está em nós, que não pertencemos ao mundo, que a multidão não dita regras. Quem dita regras é o Senhor, porque Tu és soberano, Tu és aquele que governa os céus e a terra. Não há outro além do Senhor. Um Deus verdadeiro como o Senhor não existe. E por isso, meu Deus, nós acreditamos, como o Senhor mesmo declarou, que cada fio dos nossos cabelos estão contados. Nenhuma folha cai de um pé de árvore sem a Tua permissão. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor está no controle da situação. Eu sei que o Senhor és o Deus da nação, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus desta igreja. Tu és o meu Deus, Tu és o Deus deste povo. Que a cada momento que for ministrada a Tua palavra, Senhor, possamos guardar para cumprir aquilo que o Senhor falou conosco. Deus, oramos pela nação, pelo país, oramos, ó Deus, para que tudo esteja de acordo com a Tua vontade, sem brigas, sem violências, mas que reine a paz, que reine o amor, que reine, ó Deus, a alegria. E ainda que vier momentos difíceis, o Senhor nos guardará.
quando veio a praga, as 10 pragas no Egito, o Senhor pegou o teu povo, o povo de Israel, e guardou num local à parte, até que se passasse aquelas pragas. O futuro do nosso país está nas mãos do Senhor, não é de políticos, não é de homens, mas é na mão do Senhor. E por isso, meu Deus, eu peço a Ti que guarde o Teu povo, aqueles que são Teus de verdade. Guarde a Tua igreja, livra-nos, ó Deus, do mal, porque é uma promessa do Senhor, que acamparia anjos ao nosso redor, que nos esconderia, meu Deus, no esconderijo do Altíssimo, no oculto do Teu tabernáculo, o Senhor nos colocaria, onde ninguém podia nos tocar. Guarde as nossas crianças, preserve a nossa família, guarde, meu Deus, os nossos negócios, seja, meu Deus, conosco verdadeiramente. E se acaso, ó Deus, estamos em falha, em débito com o Senhor, eu lhe peço perdão, para que nada venha nos condenar diante de Ti, nenhum pensamento, nenhum desejo, sentimento e nenhuma prática possa me condenar diante do Senhor. Eu, como ministro de confissão religiosa, como sacerdote deste tempo, eu faço propiciação pelo pecado desta igreja, pelo pecado do Teu povo, Senhor, e peço a Ti que não leve em consideração cada ato abominável que fizemos aos Teus olhos, mas que nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, pois veio de encontro com aquilo que eu precisava, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.